que nesses 30 dias tenhamos uma resposta a respeito desse assunto. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passamos então ao grande expediente. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Izá, PV de São Paulo. Terá 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos ouvem pela rádio e TV Câmara, é com satisfação que volto a essa tribuna, primeiramente para registrar uma saudação especial ao meu saudoso pai, Ricardo Izá, eleito 6 vezes deputado federal, 4 vezes deputado estadual e presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa por 2 mandatos. Em seu histórico, Ricardo Izá nunca perdeu uma eleição e acabou falecendo de forma prematura, pois ainda tinha muitos projetos e ideais a realizar. Suas palavras, sua honestidade e seu espírito público certamente ficaram marcados na mente e principalmente no meu coração. Seus ensinamentos fazem parte da minha vida e ecoam até hoje. Ele sempre me dizia que o nome limpo é a melhor herança e o maior tesouro que podemos deixar aos nossos filhos. Mas mais do que isso, ele me deixou muitos amigos. E foram esses amigos que acreditaram em nossa candidatura e juntos nos trouxeram até aqui. Visitamos mais de 350 municípios. E em todos eles encontramos alguém que contou uma história de meu pai e estava disposto a me ajudar. Agradeço a todos os amigos e pessoas envolvidas na vitória que tivemos no último pleito. Foram dias, semanas e meses de trabalho intenso para chegarmos até aqui. E é por esse motivo que faço menção a todas essas pessoas, crianças, jovens, homens e mulheres, moradores de diferentes cidades do nosso estado que se envolveram direta ou indiretamente na nossa campanha. Esse foi o combustível que nos levou a não desistir. Apesar dos desafios, nunca desanimar, apesar do cansaço, jamais me isolar e sempre me unir a pessoas trabalhadoras e dispostas a mudanças. Por todos esses motivos, caros colegas, é impossível agradecer pessoalmente a quase 100 mil eleitores, mas posso sim, nessa oportunidade, agradecer de coração a população das cidades de Charqueada, Juquiá, Monte Alto, Lusiânia, Morro Agudo, Borebi, Taquaritinga, Torrinha, Águas de Lindóia, Amparo, Piratininga, Lençóis Paulista, Serra Negra, Tietê, Pedra Bela, Herculândia, Salesópolis, São Pedro, Angatuba, Araras, Anhumas, Arujá, Bom Jesus dos Perdões, Borborema, Bragança Paulista, Brotas, Cachoeira Paulista, Cajubi, Campina do Monte Alegre, Campos do Jordão, Cândido Mota, Capivari, Casa Branca, Rafar, Catiguá, Cruzeiro, Cubatão, Diadema, Imbaúba, Guararapes, Iacanga, Ibiúna, Ilha Comprida, Ilha Solteira, Jacareí, Lindóia, Manduri, Mogi das Cruzes, Natividade da Serra, Novo Horizonte, Paraibuna, Pilar do Sul, Pereiras, Piracicaba, Pirajuí, Pirapozinho, Poá, Pongaí, Porto Ferreira, Potim, Rio das Pedras, Santa Branca, Santa Ernestina, Santa Cruz das Palmeiras, São Carlos, São José do Rio Pardo, São Lourenço da Serra, Juquitiba, São Miguel Arcanjo, São Roque, Socorro, Tabapuã, Taboão da Serra, Tuiuti, Vinhedo e tantas outras que mostraram que juntos podemos mais. Muito obrigado a todos vocês, farei de tudo para representá-los com muita garra. Mas, senhor presidente, o motivo que me traz hoje, à tarde, a essa tribuna, não poderia ser outro, senão defender o interesse do povo brasileiro, sobretudo os mais humildes. Abordarei 3 temas de grande relevância para o país. O primeiro diz respeito à política de energia nuclear, desenvolvida erroneamente pelo governo da presidenta Dilma. O segundo destaca sobre a necessidade da criação de mecanismos de proteção aos animais e da construção de uma política habitacional sustentável. E o terceiro tema tem como ponto central o seguro-desemprego para os trabalhadores rurais. Deputado, vários países já viveram cena de horror. Você me permite uma parte? Deputado Alex Casiani do Paraná, e eu quero dizer da minha alegria de vê-lo aqui. Fui colega do seu pai, sou do PTB,
e eu via a sua imagem muito parecida com a dele, inclusive. Eu quero desejar a Vossa Excelência muito sucesso aí no mandato e que Vossa Excelência tenha o mesmo brilho, a mesma competência, o mesmo entusiasmo e o mesmo espírito público que seu pai teve aqui durante tantos anos aqui no mandato como deputado federal. Então, a minha homenagem a Vossa Excelência, sucesso no seu mandato e que Vossa Excelência possa honrar a família Izar e, sem dúvida, o grande legado que seu pai deixou nessa casa e para o Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Deputado Ricardo Izar, eu o aparteio, sou Josué Bento do Pará. Entendendo a causa da sustentabilidade dos índios e tudo aquilo que o nosso partido tem como ideário. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu discurso e tenho certeza que os eleitores de São Paulo, que depositaram a sua confiança em Vossa Excelência, estão satisfeitos e certamente vão garantir o seu retorno aqui, ou quem sabe, em outro cargo que Vossa Excelência mereça e o povo deseje. Obrigado, deputado. Deputado Ricardo Izar, permita-me uma parte apenas para exaltar a estreia de Vossa Excelência na tribuna da Câmara dos Deputados no grande expediente e recordar os exemplos do grande homem que foi Ricardo Izar, seu pai, amigo dileto do meu pai Nelson Trade. Ambos compuseram o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, fazendo um trabalho que dignificou o Parlamento Nacional, e por isso mesmo aproveito a oportunidade para saudá-lo e dizer, porque meu pai, conhecendo o vosso pai, testemunha, que o Brasil ganhou um grande deputado, que é Vossa Excelência, inspirador dos gestos e dos exemplos do seu pai, que deixou saudade pela obra política que fez. Parabéns. Obrigado, deputado Ricardo Izar. Deputado. Ricardo, eu também, como paulista, quero te parabenizar e lembrando aqui seu pai, convivi muito tempo aqui com ele e por coincidência com o Nelson Trade, que o filho dele acabou de falar aqui agora, e fizemos uma grande viagem pela África, Caribe, depois o Oriente Médio, fomos juntos, né? Eu, ele, o Nelson e outros, fomos em 9 deputados e senadores. E seu pai, que é lá da minha, eu sou da Moca, seu pai, o reduto do seu pai era Tatuapé, Moca, toda aquela região. E foi um grande homem, um grande político, honrou o nosso Estado, foi com grandes projetos, com a preocupação, era uma pessoa muito amiga, meiga com todos nós. E quero dizer que nós perdemos seu pai como um grande amigo, mas ganhamos você, um jovem, brilhante, com vontade de fazer acontecer, e eu tenho certeza que você vai. Eu, como coordenador da bancada paulista, eu tenho que testemunhar que você é uma pessoa muito interessada, gosta do Estado, gosta das coisas boas, e é com isso que eu gosto das coisas boas, e é com isso que eu te felicito. Você não está num partido pequeno, você está num grande congresso, que é o Congresso Nacional. Os partidos são os partidos, mas aqui é uma casa legislativa onde todos nós representamos de acordo com aquilo que os nossos pensamentos, com os nossos compromissos e com os nossos ideais. Parabéns. Obrigado, deputado. Nobre deputado Ricardo Izar, prezado Ricardo, me permita assim chamá-lo, porque esse momento, aqui nesse plenário desse debate, as grandes questões nacionais, nós sabemos que elas só existem porque existem pessoas concretas, de carne e osso, com suas emoções, que tornam possível esse debate e essa construção. E Vossa Excelência aqui foi mencionado como filho do Ricardo Izar, mencionado como paulista, como membro partidário. Eu quero agregar a tantas essas referências que são tão valiosas para você, caro Ricardo, me permita assim chamá-lo, uma outra, que é o... Brilhando. E eu me lembro de maneira saudosa de seu pai, um homem público da melhor maneira. Eu, que fui também colega de seu pai, posso lhe dizer quanta saudade, mas quanta alegria de vê-lo aqui brilhando. Meus parabéns. Obrigado, deputado. Voltando aqui ao tema da questão das usinas nucleares, nós sabemos que vários países já viveram cenas de horror e amargaram experiências
terríveis por terem dado ênfase à política de energia nuclear. Recentemente, o Japão foi um desses tristes exemplos. E estamos falando de uma nação preparada em todos os sentidos há décadas para enfrentar os problemas dessa complexidade. Com todo aquele aparato, a imprensa mundial mostrou um episódio apenas visto em filmes recheados de efeitos especiais. Bairros inteiros simplesmente desapareceram. Prédios foram varridos como uma maquete. A argumentação dos países que dispõem de usinas nucleares está firmada numa pseudo-preservação e valorização do meio ambiente. Dizem os seus defensores que os recursos naturais estariam protegidos, as florestas não estariam comprometidas para a construção de hidrelétricas, os rios não seriam desviados, a fauna e a flora não perderiam seu habitat e muitas outras afirmações sem fundamento. No nosso caso, as alegações das autoridades brasileiras não são consistentes. Haja vista que possuímos o maior ecossistema do planeta. Os nossos rios, lagos e florestas dão as condições necessárias para que tenhamos apenas fontes de energia de menor impacto. Temos esse potencial e só nos resta explorá-los. Por que não se aprofundar essas e outras formas de geração de energia limpa, como, por exemplo, a eólica e a solar? Não é possível que, com tantas condições favoráveis, caminhamos na contramão do desenvolvimento sustentável. É necessário, diria até irresponsável, o Brasil continuar com o programa nuclear brasileiro, pois a sua eficácia é bastante questionável. Desde a década de 70, o programa previa a construção de dezenas de usinas nucleares no país. No entanto, apenas 2 foram construídas e estão em operação no município de Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Uma terceira usina, cujas obras estavam paralisadas há algum tempo, está sendo construída ao lado das outras. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, o custo de Angra 3 gira em torno de 10 bilhões de reais. O pior é que, para sua efetiva operação, o que ocorreria só em 2015, não há como precisar o quanto ainda será gasto. Uma verdadeira incógnita e um custo que a população brasileira arcará. Somando a esse oceano dúvidas, até hoje não se sabe o real custo da construção das usinas em operação de Angra 1 e Angra 2. A história mostra que bilhões foram investidos nas 2 usinas e nunca houve uma prestação de conta desses recursos. A importância delas para o setor energético é questionável. Afinal, as 2 contribuem com, no máximo, 1,2% da energia disponibilizada na matriz elétrica nacional. Outro absurdo do atual governo, senhoras e senhores deputados, foi o anúncio da construção de mais 4 usinas ao custo total de 30 bilhões para gerar apenas 4.000 megawatts. A falta de transparência referente aos custos das obras e a forma com que o programa está sendo implementado é somente um dos muitos problemas do setor nuclear. De fato, temos muitos problemas no setor, os quais faço questão de elencá-los. Primeiro, há problemas quanto à segurança da população de Angra dos Reis, que se submete a um programa de emergência de evacuação absolutamente inconfiável. Segundo, a usina de Angra 2 funciona com licença provisória há 10 anos, tanto do IBAMA quanto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme amplamente divulgado pela imprensa. Terceiro, foram suprimidos da licença prévia do IBAMA condicionantes para a instalação de Angra. Quarto, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, responsável pelo setor nuclear, comanda as usinas nucleares e também faz a fiscalização, em flagrante desacordo com o artigo 8º da Convenção de Segurança Nuclear, que impede a autofiscalização. E, por último, não existe um depósito definitivo para os rejeitos da usina. Na verdade, a questão dos rejeitos não tem solução definitiva, haja vista que alguns podem ficar emitindo radiação por milhares de anos. É um lixo perigoso, que não se recicla e exige grandes investimentos para armazená-lo. Infelizmente, a sociedade brasileira tem sido colocada à parte de todas as decisões referentes ao uso da energia nuclear. O discurso oficial costuma maquiar a realidade, apresentando as usinas nucleares como a melhor saída ambiental. Afirmam que, por termos recursos minerais e tecnologia para o processamento do urânio, devemos investir na fonte nuclear. Mas a questão nuclear deve ser vista de diversos ângulos e desdobramentos, e não apenas no que tange a tecnologia. A natureza, a geologia e o fator humano também devem ser considerados.
Esses últimos acidentes acontecidos em Fukushima nos ensinam que não basta tecnologia, pois ela não é suficiente para evitar falhas. E quando isso acontece, fica um legado de destruição e morte para as futuras gerações. Faço, portanto, uma pergunta, senhoras e senhores deputados. Não seria melhor para o país promover o uso de fontes de energia que não sejam poluentes, caras e perigosas? Evidente que sim. Existe um potencial ainda não explorado de energia eólica e solar, que hoje é desprezado pelo governo. Nosso propósito é, pela primeira vez no país, promover um profundo e amplo debate sobre as usinas nucleares. É preciso que a população brasileira tenha um conhecimento real de que significa a instalação dessas usinas. Não podemos permitir que a verdade continue sendo ocultada da população, deixando-a à mercê de um programa nuclear que já se mostrou sem controle, caro, perigoso e ultrapassado. Por esse motivo, e respaldado no artigo 49, inciso 15 da Constituição Federal, elaborei em maio desse ano o projeto de decreto legislativo número 225, convocando plebiscito para saber da população sobre a continuidade ou não do uso de fontes de energia nuclear, por entender que o povo brasileiro é quem tem a legitimidade para definir os rumos desse emaranhado de dúvidas e complexidades que é o setor nuclear brasileiro. Espero que essa Casa aprove a referida proposição para que o povo manifeste seu direito como cidadão e, tenho certeza, saberá pôr um basta nessa ideia inconsequente e perigosa. Senhor Presidente, como ainda disponho de tempo, gostaria de abordar de forma breve outros 3 assuntos, não menos significativos para o país. Um deles trata da defesa dos animais. Há exatos 40 dias, demos entrada junto à mesa diretora dessa Casa, na Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Animais, cujo estatuto, aprovado unanimemente por seus integrantes, e a ficha de adesão com centenas de assinaturas, denotam que estamos no caminho certo, no que se refere à proteção e preservação da nossa rica e internacionalmente conhecida fauna brasileira. Para nossa alegria, os parlamentares das 2 casas do Congresso Nacional entenderam que precisamos acabar de uma vez por todas com o contrabando de animais silvestres, a caça e o cativeiro indiscriminados, as agressões de todas as formas, principalmente aquelas vistas nos circos e espetáculos de animais, entre outros absurdos e brutalidades. Preservar a fauna é proporcionar um ecossistema equilibrado, consequentemente garantir o abastecimento alimentar de todos nós. Além disso, muitos animais treinados auxiliam no tratamento de doenças psicomotoras, como é o caso da síndrome de Down, tendo a equitação terapêutica ou ecoterapia como uma importante forma de tratamento. É possível fazer um manejo controlado de vários animais para tê-los em cativeiros. O que precisa ser feito é criar políticas públicas para que tenhamos um padrão, uma maneira ecologicamente correta e evitar com isso os descasos com os animais. Não tenho dúvidas que a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais terá grandes resultados. Outro assunto que passo a destacar diz respeito à criação da Frente Parlamentar da Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ter um lugar para morar é direito de todos os brasileiros e está garantido na Constituição Federal, artigo 6º. Contudo, o déficit habitacional é muito grande e preocupante, apesar dos esforços do atual governo em ampliar o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Apenas para ilustrar, cerca de 6 milhões de famílias não têm acesso ao direito de moradia. O problema fica mais grave nas regiões urbanas, onde aglomerados espontâneos avançam sobre encostas de morros e áreas de preservação ambiental. As consequências são os registros sucessivos e frequentes desastres com vítimas fatais após períodos de chuvas volumosas ou seca intensa. Os transtornos na área habitacional e de desenvolvimento urbano, sobretudo para as populações que vivem em área de risco, não se esgotam apenas com a construção de moradias. A demanda precisa estar em sintonia com a construção de unidades habitacionais sustentáveis, o que raramente acontece. Devem ser observados os materiais presentes em abundância na região, como alvenaria para as áreas molhadas e madeira de reflorestamento no restante das peças. Dessa forma, reduzem-se os custos de transportes e gastos de energia. Pretendo, como presidente da Frente Parlamentar da Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizar vários seminários pelo Brasil, enfatizando a necessidade das construções habitacionais sustentáveis, um projeto que indiscutivelmente melhorará a vida de milhões de brasileiros.
Por fim, senhores e senhoras deputados, gostaria de contar com o apoio de vossas excelências para a aprovação do projeto de lei 271 de 2011, de minha autoria, que trata da obrigatoriedade da concessão de seguro-desemprego aos trabalhadores rurais em âmbito de contrato por tempo determinado. A finalidade dessa iniciativa é a de proporcionar um mínimo de segurança à família do trabalhador por ocasião do desemprego involuntário. Não podemos nos esquecer que os trabalhadores rurais contribuem sobremaneira para o desenvolvimento socioeconômico da nação brasileira. Portanto, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que esse meu pronunciamento com a palavra, 1 minuto para ler o seu pronunciamento, o deputado Jerônimo Gergen. Logo em seguida, o grande expediente, continuando o grande expediente, deputado Josué Bengston. Excelentíssimo senhor presidente Osmar Terra, ontem lá na Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, nós tivemos a reunião da APROBIL, Associação dos Produtores do Biodiesel do Brasil, que é presidido pelo gaúcho Erasmo Batistella, onde foram apresentadas as demandas para